O que é a quimbanda? Nós temos muitas informações de quimbanda aqui no Brasil. Eu só quero que você tenha em mente o seguinte: tudo que eu falar aqui não tem nada a ver com a quimbanda satânica, com a quimbanda luciferiana, com a quimbanda de Daimon ou com a quimbanda da bruxaria ibérica. Não tem nada a ver com essas quimbandas. Tudo que eu dizer aqui é sobre a quimbanda Banto, a quimbanda Bakongo, Congo, Angola, que vem justamente do reino do Congo. E é essa trajetória que eu quero fazer aqui com você. Como é que essa tradição, essa cultura que surge com o povo banto lá no Reino do Congo, chega até o Brasil e se transforma nessa tradição de quimbanda e umbanda que nós temos atualmente. E no decorrer dessa trajetória você vai perceber que tudo se cruza, tudo se mistura o tempo todo. Mas tudo tem um início. Só para a gente começar a compreender, quimbanda primeiramente, é uma tradição afro-indígena brasileira da arte da cura. Toda vez que alguém perguntar o que é quimbanda, você já logo responde: olha, é uma cultura, é uma tradição afro-indígena brasileira da arte da cura. Acabou, essa resposta já está completa. Mais do que isso, tem que sentar para conversar sobre fatos históricos. Temos cultura banto, cultura indígena dentro da quimbanda. Para quê? Para cura. Se não for para cura, não é quimbanda. É para outra coisa. Quimbanda é cura. E aí nós nos remetemos à cultura banto, que é a base da quimbanda, porque a palavra quimbanda em Kikongo significa curador local. Então, somente a palavra quimbanda, originalmente, em sua base, significa curador local. Lá na segunda parte do curso, dessa aula, que vai ser na próxima quarta-feira, nós vamos debruçar a palavra quimbanda para nós entendermos todos os significados dentro dessa palavra, pois ela é muito maior do que somente curador local. Nós temos que compreender a filosofia por trás da palavra, pois a palavra tem poder. Então a palavra quimbanda, ela é cheia de poder, cheia de filosofia, e nós vamos adentrar sobre isso somente na segunda parte, na próxima quarta-feira. Mas por hora entenda: em território banto, na língua Kikongo, quimbanda significa curador local. No Brasil, é uma tradição afro-indígena de cura. Somente isso. Onde surge a quimbanda, então? Se ela tem duas origens, né? Ela tem, de fato, dois significados, que a gente vai ter que sentar para debruçar sobre isso com o tempo. Mas de onde surge? Então tudo tem um início. Eu já dei essa aula, na verdade uma aula muito mais complexa, né? Nós temos um capítulo inteiro sobre o Reino do Congo e toda a trajetória social, política, colonizadora e revolucionária do Congo lá no curso de Quimbanda. Se você não está participando do curso de Quimbanda e deseja se aprofundar, mergulhar assim, bem profundo mesmo nessa história, é lá no curso de Quimbanda. Chama lá no WhatsApp, que o meu assistente vai te mandar o link corretamente para você acessar. O curso já está avançadíssimo. Você quer aprender quimbanda de verdade? É lá. Fato histórico, teologia, prática e tudo mais. Então lá nós já falamos sobre a trajetória completa do Reino do Congo. Mas aqui eu vou trazer só uma introduçãozinha para que nossa aula possa avançar com suavidez. Desde o século XIV, no Reino do Congo, já havia uma vasta espiritualidade voltada à cura e à organização social política. Isso aqui nós devemos ter sempre em mente. Para o povo banto, assim como os povos indígenas no Brasil, a espiritualidade não se separa da sociedade. Quem separa a espiritualidade da sociedade é o Ocidente, para enganar os seus servos. Isso acontece desde a fundação da Igreja Católica, mas, de fato, a espiritualidade nunca se separou da vida social dos seres humanos. Quer um exemplo? O faraó não era o Horus vivo? Se ele era o Deus Horus vivo, então ele governava com um olhar divino. Você tem os profetas. Os profetas eram os conselheiros do rei de Israel. Então, os reis de Israel
faziam tudo conforme os profetas de Deus falavam. Então, Estado e religião. A Igreja Católica é apostólica e romana. Se ela é apostólica romana, então ela tem um Estado dentro dela. A Igreja Católica Brasileira traz o nome brasileiro porque ela pertence a um Estado. Então, se pertence ao Estado, é político, é social, religião e Estado. No próprio Brasil, na modernidade, nós temos uma bancada evangélica. Então, são evangélicos decidindo politicamente em cima de suas crenças. Então, percebe que religião e Estado, religião e política, religião e sociedade não se separam. Faz parte uma da outra. No Congo, no Reino do Congo, não era diferente. E quando os portugueses chegam no século XIV no Reino do Congo, eles percebem isso, que existia uma figura central chamada Manicongo, e essa figura central, ela tinha pessoas ao seu redor que eram sacerdotes. Então a espiritualidade estava fundida à política. Esses sacerdotes eram conhecidos como Ungangas, Unsanko. Esses sacerdotes, eles eram conselheiros do Manicongo. Vamos lá. O Manicongo, ele era o rei soberano do Reino do Congo. Ele era a própria personificação do poder e da vontade de Nzambi Ampungu Tulendo, que é o criador do povo Congo. Esse Manicongo, ele tem que servir ao seu povo, só que ele não consegue ter contato com todas as pessoas. Então, os Ungangas fazem a intermediação entre o rei e as pessoas. Então, as pessoas falam com os Ungangas as suas demandas, os Ungangas passam para o Manicongo. O Manicongo traz a solução, os Ungangas levam a solução para o seu povo. Então, os Ungangas, principalmente os Unzanko, que eram os conselheiros do Manicongo, eram pessoas de extrema importância. O Manicongo tinha 12 Ungangas ao seu redor, que eram esses Unsanko, que eles atestavam a autoridade do Manicongo diante da população e diante de Nzambi. Quando os portugueses colonizadores chegaram, eles identificaram isso e perceberam que para destruir e governar o Congo, teriam que destruir a sua estrutura hierárquica, que ela é baseada religiosamente. Então, o primeiro movimento de Portugal é trazer a igreja para perto do Reino do Congo. E aí nós temos aqui o Nzinga, que é esse rei aqui, e ele vai se converter ao catolicismo, tornando-se Afonso I. O Afonso I, ele vai ter uma forte ligação com o Reino de Portugal e, conforme as normas de Portugal, só poderia fazer comércio com católicos. Então, o Afonso I, o rei, o Manicongo, ele vai se converter para poder fazer comércio. Só que aí, dentro desse comércio, é exigido que padres entrem para a corte do Reino do Congo. E lentamente, esses padres vão afastando os Unganga a Unsanko de perto do Manicongo. Muitos desses Ungangas vão se converter ao catolicismo também, porque se o rei se converte, automaticamente a plebe também se converte. O rei é a grande figura, então tudo que o rei faz, a plebe replica. Então, muitos desses Ungangas se converteram, outros não. Aqueles que não se convertiam, eles se tornavam inimigos da coroa portuguesa e inimigos do catolicismo. Esses vão ser perseguidos e a gente vai falar mais daqui a pouco. Mas a estratégia colonial da época era justamente quebrar o Congo de dentro para fora. O Congo tinha 4 vezes mais pessoas do que Portugal. Então, se o Congo quisesse invadir Portugal, conseguia invadir facilmente. Então, para que isso não acontecesse, o rei de Portugal teve que ter uma engenhosidade na arte da guerra, fazendo com que o seu inimigo pensasse que ele era amigo, mas na verdade estava o corroendo a sua estrutura de dentro para fora. E qual que era a estrutura do Manicongo? O que mantinha o Manicongo no poder?
os Unganga, os sacerdotes. Então, a única forma de destruir o Manicongo, o seu poder e a sua autoridade, é destruindo os sacerdotes. Aqueles que não foram convertidos ao catolicismo foram perseguidos. Então, todos os Ungangas que lutavam contra a colonização, contra o batismo da Igreja Católica, contra a escravização que estava acontecendo no Reino do Congo, contra a imposição do catolicismo no Reino do Congo, todos esses Ungangas, eles eram escravizados e mandados para a diáspora. Por que isso acontecia? Isso acontecia justamente por causa que eram pessoas influentes na sociedade. Se você tem uma pessoa influente na sociedade e você está vivendo um clima muito tenso politicamente, você não pode dar motivos para que haja uma rebelião. O que acontece então? Essa pessoa ela tem que acontecer alguma coisa, ela tem que sumir, ela tem que ser exilada, alguma coisa tem que acontecer. Mas o meu inimigo não pode de forma nenhuma me condenar. Porque senão o povo se rebela. É aquela ideia, se atacaram ele, então é porque ele está certo. O inimigo está indo atrás dele porque ele está correto. Então tinha muito dessa ideia, para que não houvesse uma retaliação do povo, não se atacava os Unganga, mas pegavam eles, tiravam as suas posses, porque os Ungangas eram pessoas ricas da sociedade, tiravam os seus comércios, tiravam os seus títulos, colocava eles com algum crime, inventavam um crime, colocavam um crime neles, vendiam eles como escravizados para eles irem para o Brasil ou para o Caribe. Basicamente, eram esses dois locais. Por quê? Porque era onde tinha os piores trabalhos. E a intenção era que esses Ungangas morressem como escravizados em um outro território. No Brasil, que geralmente era no engenho de açúcar, ou no Caribe, também com os engenhos de açúcar. Então a intenção era essa. Se matasse os Ungangas, poderia haver uma rebelião. A intenção não era essa. A intenção era sumir com os Ungangas para que o povo se convertesse. Uma vez que eu já consegui converter o rei, logo o povo todo vai se converter rapidamente. Só para vocês entenderem aqui como é que funcionava a hierarquia naquela época, era o seguinte. Nós tínhamos o povo. O povo se chama Banto. Banto significa pessoas, é o coletivo de pessoas. Então, quando eu falo comunidade Banto, é as pessoas. Quando eu falo povo Banto, são as pessoas. Então, o Banto significa pessoas, é o povo. Então, você tinha na base da pirâmide o povo. Depois você tinha o Quimbanda. O Quimbanda, ele era o curador. Ele era uma pessoa importante na sociedade, mas ele era o curador. Ele não tinha um cargo sacerdotal, ele não tinha um cargo político, ele era o líder local. A gente gosta muito de aproximar essa figura do Quimbanda a uma benzedeira, a um benzedor, a uma rezadeira, um rezador. É aquela pessoa que atende qualquer pessoa em troca de uma cura. Você vai lá, ela vai te passar uma folha, uma erva, uma reza e você vai ser curado. São pessoas importantes na nossa comunidade? São. Só que eles não têm uma ação política de fato. Acima do Quimbanda, nós tínhamos um Unganga, que é o sacerdote. Só para ficar mais fácil de você assimilar, cada cidade, cada comunidade tinha o seu Unganga, tinha o seu sacerdote. Assim como tem cada cidade, cada bairro tem uma igreja católica com um padre, correto? Dificilmente você vai ver em uma cidade, em um bairro, 2 igrejas católicas e 2 padres. Geralmente, para cada local, um padre, uma igreja, para manter-se centrado. E todas essas igrejas são linkadas à arquidiocese, que lá tem o bispo. Então vamos lá. O Unganga é aquele sacerdote local do bairro. Ele vai atender as demandas do povo daquele bairro. O Unganga Unsanko, ele é o bispo. Ele é o conselheiro do Manicongo. Ele escuta os Unganga e levam as suas demandas para o Manicongo, que é o rei, que é a própria figura do Deus vivo. Então vamos lá, a base é o povo Banto, depois nós temos o Quimbanda, que era o curador, o Unganga, que era o sacerdote, depois o Unganga Unsanko e depois o Manicongo. Basicamente a hierarquia era assim. Então nesse momento nós temos 2 figuras bastante importantes, que é o Unganga,
que é o local, o sacerdote local, e o Ganga Unsanko. O Ganga Unsanko, ele é o conselheiro do rei, do Manicongo. Alguns se converteram ao cristianismo e permaneceram conforme estavam, segundo as próprias intenções políticas e comerciais. Muitos deles viraram traficantes de escravos, porque era a forma mais econômica de ascender financeiramente na época, estava acontecendo. E depois nós tínhamos um Ganga. Essa pessoa, esse Unganga local, ele é mais imponente na comunidade. É ele que também é o Quimbanda. É ele que também é o curador. Pensa, aqui no Brasil, no Brasil o padre é o benzedor. As benzedeiras aprendem a benzer com o padre. Ela aprende a reza da cura com o padre. Na mesma forma era lá. Então o Quimbanda, ele somente replicava de uma forma mais popular aquilo que um Ganga ensinava de uma forma mais teológica. O Quimbanda era o popular e o Unganga era a pessoa estudada para poder fazer aquilo. Esse Unganga, esse é o rebelde. Esse é aquele que estava indo contra a Igreja Católica, porque ele não tinha interesse econômico na escravidão ou com a coroa portuguesa. Quem tinha esse interesse era os Unganga Unsanko, que eram os conselheiros do Manicongo. Então a corrupção começou com o Manicongo e com os Unganga Unsanko. Quem é que vai ser perseguido e enviado para o Brasil em larga escala é os Unganga, os Quimbanda e o próprio povo, que é o povo banto. Esses vão vir para cá. Então a gente percebe esse movimento social político acontecendo no Reino do Congo a partir do século XIV. Isso vai se estender até o século XIX, tá bom? Com a colonização portuguesa, no Reino do Congo, os Ungangas, devido à sua larga influência na corte e com a população, não poderiam ser condenados à morte, pois poderiam desencadear uma revolta. Então, eram enviados como escravizados para as Américas, principalmente para o Brasil e Caribe. Então, toda vez que se levantava um sacerdote, um Ganga, contra os interesses da coroa portuguesa, do Manicongo, dos Unganga Unsanko, dos comerciantes, esse Unganga, ele era enviado como escravizado para o Brasil ou para o Caribe. Por isso que nós vamos receber muitos sacerdotes banto, ungangas, que realmente sabiam fazer as suas tradições. Nós não recebemos quaisquer pessoas aqui. Nós recebemos sacerdotes legítimos banto aqui no Brasil desde o século XV até o século XIX. Foram 350 anos de escravização do povo banto. E esses ungangas rebeldes do Reino do Congo vindo para cá, trazendo a sua ciência, os seus saberes, a sua experiência. E quem é esse povo? Esse povo, em sua maioria, é o povo Bakongo. A principal etnia, a principal família no Reino do Congo era o povo Bakongo. Então, muitos desses ungangas que vieram para cá era Bakongo. Claro, salve outros. Nós temos outras etnias que também vieram, não deixam de ser povos bantos, mas tiveram outros, mas em sua maioria era o povo Bakongo. Então, nessa trajetória, vamos reparar que esses sacerdotes vieram para cá escravizados por uma luta política, por um movimento social político, e eles vêm para cá e trazem a sua ciência desde o final do século XIV até o final do século XIX. Então, por isso que nós temos 350 anos de influência do povo banto, dessa cultura banto, desses saberes banto aqui no Brasil. E aqui eu trouxe alguns exemplos de alguns ungangas importantes que vieram para o Brasil nessa trajetória. A primeira unganga que a gente vai ter notícias é a unganga Aquatune. Aquatune, ela vem em 1597. Ela foi uma princesa congolesa do Reino do Congo. Ela foi treinada na arte da guerra, na estratégia, entendia de economia. Era uma unganga porque
todas as pessoas que participavam da corte do Manicongo, que pertencia à família real do Manicongo, tinha que estudar o sacerdócio, porque política e religião era a mesma coisa. Então, a Aquatune, ela perde a batalha contra os portugueses e ela é sequestrada e enviada para o Brasil para morrer aqui, justamente para não se tornar uma mártire lá para o Reino do Congo, para os congoleses. Então ela é enviada para cá. Chegando aqui, ela é vendida como uma escravizada de reprodutora. O seu pseudo-dono tenta fazer algumas coisas com ela, ela sendo uma estrategista, uma guerreira, acaba matando o seu algoz. Ela foge e encontra o Quilombo dos Palmares, que na época não era um grande quilombo. Só que a Aquatune, ela era tão estrategista, ela tinha uma visão tão poderosa de liderança, que ela colabora com o crescimento do Quilombo dos Palmares, fazendo ele crescer tamanho que se torna o Quilombo dos Palmares que nós conhecemos hoje. Então, a Aquatune, essa guerreira, essa princesa congolesa, ela marca a história da resistência brasileira, trazendo a sua engenhosidade, a sua inteligência, transformando o Quilombo dos Palmares, que era somente um quilombo a mais, em um estado vivo, se tornando até um reino. A Aquatune teve um filho lá no Reino do Congo, que era um Ngangazumba. O Ngangazumba, ele vai ser preso também no Reino do Congo, ele vai ser enviado para o Brasil em 1630, e aqui ele foge, e ele descobre que a sua mãe estava no Quilombo dos Palmares, e ele vai para lá. No Quilombo, a Aquatune já era uma grande líder, ela vai ajudar o Ngangazumba a se tornar o rei do Quilombo dos Palmares. Então eles conseguem unificar, porque o Quilombo dos Palmares eram vários povoamentos, não era uma coisa só. Eles conseguem unificar esses povoamentos, transformando o Quilombo em um grande estado, e eles fazem com que esse estado seja reconhecido como reino. Então era o Reino dos Palmares, fazendo o Ngangazumba se tornar o rei dos Palmares. Ngangazumba era filho de Aquatune, então ela é a matriarca desse grande líder. Ele também era um ganga, nascido na corte do Manicongo, teve treinamento militar, treinamento econômico, treinamento político, social e de sacerdócio, conhecia as tradições. Tanto Aquatune quanto Ngangazumba colaboraram com a preservação da cultura Congo no Brasil a partir das manifestações religiosas que acontecia dentro do Quilombo dos Palmares. Então, evocação espiritual, evocação ancestral, feitiços, culto ao Inquince, culto a Miquinces, tudo acontecia de um tudo, porque eles eram gangas, eles sabiam fazer. Ngangazumba, então, acaba morrendo por uma traição, ele é traído, e o seu o seu sobrinho, um Ngangazumbi, ganha o status de líder em 1635. Um Ngangazumbi é o famoso Zumbi dos Palmares. Um zumbi é um título para um espírito que não morre. É um espírito guerreiro que não morre. Então, um Ngangazumbi seria o grande sacerdote com espírito imortal. O Ngangazumbi, ele era muito revolucionário. Ele não queria aceitar de forma nenhuma nenhum tipo de acordo que viesse do governador. Então, o governador teve que tomar medidas mais drásticas, contratando bandeirantes, e os bandeirantes acabaram com o Quilombo dos Palmares. Se não me engano, em 1695, um Ngangazumbi perde o Quilombo dos Palmares, e aí é a história que nós conhecemos, né? Ngangazumba morre e acabou tudo. Ngangazumba não, o Zumbi dos Palmares, um Ngangazumbi, ele morre e perde-se a liderança do Quilombo dos Palmares. E aí começa uma larga história aqui no Brasil de luta e resistência sem o Quilombo dos Palmares, que era um grande símbolo de tudo isso. Perfeito. Percebemos que o Zunganga, Aquatune, Zumba e Nzumbi foram grandes líderes, foram revolucionários, ajudaram a libertar muitas pessoas, colaboraram com a cultura Congo no Brasil, foram símbolos de resistência, foram símbolos de luta e liberdade,
tiveram grande empenho para transformar aquela terra selvagem em um local que dava para morar, tinha até água corrente, tinha esgoto, tinha tudo. A gente pensa que os Palmares era povoamento sem nada, né? Não. A Quatune era uma grande líder e ela fez questão de trazer civilização para aquele lugar. E era um local incrível. Claro que com a ajuda de outras pessoas, mas ela foi a grande matriarca que impulsionou o Quilombo dos Palmares a se tornar o que é. Lá no curso de Quimbanda eu trago essas histórias completíssimas, tá? Só estou fazendo aqui uma introdução para vocês entenderem como esses ungangas, eles foram importantes na história da formação do Brasil. Eles não vieram para cá catar cana. Eles vieram para cá, fizeram revolução. Eles lutaram contra a colonização portuguesa, lutaram contra a escravização, levantaram seu povo e tudo mais. Outro grande unganga muito importante do século XVIII é o Unganga Galanga. Unganga Galanga é o famoso Chico Rei. Quem nunca ouviu falar do Chico Rei, lá de Ouro Preto, o grande rei do Congo que veio para cá escravizado e ele, a partir do ouro de Ouro Preto, ele consegue comprar a sua própria liberdade, depois compra a liberdade do seu filho, compra a liberdade dos seus súditos, ele compra uma mina de ouro só para ele e ele se torna um grande monarca em Ouro Preto, na época chamada Vila Rica. A história de Unganga Galanga é uma história genial, vale a pena você conferir. Já tem vídeo no YouTube aí, vários vídeos no YouTube de outras pessoas falando. Não vale tanto eu investir um tempo aqui para isso. Lá no curso tem a história dele mais completa, mas vale cada investimento que você fizer assistindo outras pessoas falando sobre o Chico Rei, porque é uma história incrível de um ganga, de um manicongo, de um rei do Congo entre nós, que de fato, chegando aqui, fez transformações. E Ouro Preto até hoje é impactado pela história do Unganga Galanga, o famoso Chico Rei, e vale a pena. E uma outra heroína, uma outra Unganga importante é a Jazimba Gaba, do século XIX. Essa heroína, essa Unganga, é aqui do Espírito Santo. Ela sai de Cambinda, ela vem para o Brasil escravizada, aqui ela se torna uma escrava de um senhor da fazenda, ela é abusada, ela é torturada, só que ela é uma Unganga, ela conhece os poderes da natureza. O que que ela faz? Ela começa a produzir veneno e a colocar esse veneno na comida do seu escravizador. Com o passar do tempo, e não demorou muito, ele vem a falecer. O que ela fazia? Ela torrava a cabeça de cobra, moía, misturava com algumas folhas e colocava na comida dele. Com o tempo, essa receita provocou uma falência em seu fígado e em seus rins, fazendo com que ele morresse de uma forma bem dolorosa. Quando ele morreu, ela libertou todos os escravizados da fazenda, ela funda o seu próprio quilombo e ali no Espírito Santo, quer dizer, aqui, né, no Espírito Santo, ela passa a libertar vários escravizados. A Jazimba, ela se torna meio que uma pirata, porque ela vai até os portos aonde passavam os navios negreiros e ela nem deixava os navios embarcarem. Ela já pulava nos navios e libertava os escravizados ali mesmo. É dito que ela libertou mais de 1.000 escravizados. Infelizmente, ela foi morta pelos portugueses, porque quando você começa a libertar os escravizados, você começa a mexer no bolso desses traficantes. E só para você ter uma ideia, uma pessoa escravizada na época, ela custava, na moeda de hoje, entre 200 e 500 mil reais. Então nós estamos falando de uma posse muito cara. Não era qualquer pessoa que tinha um escravizado. Um escravizado custava muito dinheiro. Então agora você imagina você destruir a carga de um traficante de pessoa com 300 pessoas escravizadas que ele vai deixar de lucrar. Então a Jazimba Gaba, ela se torna uma grande heroína, mas infelizmente é morta, assim como a maioria dos ungangas foram mortos cruelmente aqui no Brasil. Por quê? Porque eles faziam luta política. Eles faziam tudo para libertar o seu povo. Eles não eram pessoas comuns. Eles eram pessoas letradas da colônia
da corte do Manicongo eram reis, rainhas, príncipes, princesas, eram ungangas no sanco, eram sumos sacerdotes que conheciam a arte da guerra, conheciam a economia, conheciam a sociologia, conheciam várias ciências que iriam colaborar para que eles fossem grandes líderes. Então, quando eles chegam aqui no Brasil, assim como no Caribe, eles vão produzir o quê? Revolta, revolução. Então, nós não podemos pensar que esses ungangas vieram para cá para catar cana. Eles não aceitaram isso. Eles mataram seus algoz, mataram os seus escravizadores, libertaram o seu povo e fundaram quilombos, que era o que dava para fazer na época. Eles resistiram. Então, a gente percebe que, como herança, um quimbanda, um bakongo, ele não pode ser covarde. Ele não pode tolerar a covardia. Ele não pode tolerar não estar preparado para lutar contra o seu algoz, contra o seu inimigo. É isso que os nossos ungangas nos ensinam. Na opressão, lutamos contra o opressor. Na felicidade, cantamos e celebramos os nossos ancestrais. A presença das lideranças dos ungangas em terras brasileiras fez surgir um movimento social político de resistência, dando força para os escravizados fugirem e se agruparem em diversas formas, como quilombos, associações, federações, confrarias, irmandades e cultos secretos. Então você imagina, desde o final do século XIV até o final do século XIX, nós tivemos ungangas, pessoas letradas, fazendo revolução, fazendo com que esses escravizados se rebelassem, fugissem e fossem buscar uma forma de resistir. Essas formas de resistência se configuravam como quilombos, que era o agrupamento dessas pessoas. Quando essas pessoas conseguiam a sua libertação, elas formavam associações, como associações de comerciantes, que a gente pode pegar a associação do acarajé, por exemplo, as mulheres do acarajé, dos tabuleiros que vendia os seus quitutes para libertar outras pessoas. Era uma associação. As federações, a Federação da Boa Morte, a Federação dos Homens Negros de Ouro Preto e muitas outras. As confrarias, também confrarias de homens e mulheres do Rosário, homens frades, homens do São Benedito, eram confrarias de reuniões de pessoas envolvidas com a Igreja Católica também. Não tinha como se descolar da Igreja Católica, principalmente naquela época, mas eram forma de organização para libertar outras pessoas de forma mais correta. Nós tínhamos as irmandades. As irmandades eram muito importantes, pois eram os próprios trabalhadores que se juntavam para juntar dinheiro para poder comprar a alforria de outras pessoas. Em Ouro Preto tiveram muitas irmandades e eram irmandades muito ricas, tanto que as igrejas dos homens pretos está lá até hoje para você ver a riqueza que foi produzida na época. Então as irmandades eram muito importantes. E os cultos secretos. Todos essas formas de resistência, tirando os quilombos, né? Porque no quilombo você não precisava esconder culto. O culto era aberto. Mas as associações, as federações, as confrarias, as irmandades produziam cultos secretos. Se você vai em Bahia, Salvador, e você vai em algum museu que tinha uma federação ou uma confraria da época, você vai perceber que parece muito uma igreja católica, só que tem várias portas secretas. Atrás do altar, se você batesse de uma forma correta, a porta se abria e você entrava para um outro salão. Aquele outro salão que ficava atrás do altar chamava-se altar oculto, fundamento de Umbanda. O altar oculto, aonde se produzia um culto que era o culto de Unganga, o culto de Quimbanda, o culto a Unzambe, a Umpungutu Lendo, que era o culto produzido lá no Reino do Congo. Então, para serem aceitos, para não serem perseguidos, faziam tudo conforme a Igreja Católica queria. Tinha altar, tinha santo, beleza. Mas atrás disso tinha cultos secretos. Então os nossos ungangas e as pessoas que eles libertavam
não se renderam ao catolicismo, ao contrário, usaram do sincretismo, do ocultamento para esconder os seus cultos e a preservar o conhecimento, pois sabiam que o conhecimento de Unganga era muito valioso. Tanto que a primeira lei de Umpemba é: aprenda com quem sabe mais para ensinar quem sabe menos. E quem sabia mais era os Unganga. Então o conhecimento de Unganga era muito valioso e eles não deixavam esse conhecimento se perder por causa da imposição da Igreja Católica. Então, desde o Quilombo até a Irmandade, todos preservavam o conhecimento dos Unganga a partir desses cultos secretos. Dentro desses cultos vai então surgir os candomblés. Nós podemos citar aqui o candomblé do terreiro do Tumbenci, na Bahia, que é fundado por Roberto Barros Reis. Olha o nome a digina desse homem: Tataquimbanda Quinunga. Tataquimbanda. Então, em 1850, quando o terreiro do Tumbenci é fundado lá na Bahia, já é fundado por um Tataquimbanda em 1850. Isso é historicamente provado, está nos registros, está na história gravada. Então, percebe que a quimbanda já estava no Brasil há muito tempo. Só que é a quimbanda banto, não é a quimbanda luciferiana satanista. O terreiro de Tumbenci ainda é a maior referência de culto a divindades banto, inquins e rambás. E é nesse terreiro que vai surgir o culto ancestral de quimbanda, que vão evocar o quê? Os ancestrais da terra, que vai evocar os ancestrais pessoais de cada indivíduo. Quem são os ancestrais da terra? Os caboclos de nação, os caboclos dessa nação, os indígenas. Então, quem vai trazer isso é o povo banto, é o Tumbenci, é o candomblé de Angola. Então, sim, podemos dizer que o candomblé de Angola foi o grande berçário da quimbanda banto aqui no Brasil. Porque primeiro surge o candomblé de Angola pelas mãos de um quimbanda, pelas mãos de um ganga, pelas mãos do povo banto que resistiu desde o começo, desde o final do século XIV. E quando eles têm a oportunidade, em 1850, eles fundam o candomblé de Angola. Mas não pensa que foi só o candomblé de Angola. Essas federações também foram palcos para fundar o Engenho Velho, a Casa Branca, o Opofonjá. Só que lá foi outra dinâmica, porque receberam apoio do governo da Nigéria, que é outra coisa. É outra coisa. O Tumbenci é Angola, é povo banto. A dinâmica é outra. A gente não pode confundir a história do candomblé de Angola com a história do candomblé de Queto. São completamente diferentes. E aqui nós vamos perceber a influência do povo banto e do povo indígena na história da macumba em geral no Brasil. Essa parte aqui é uma parte que eu parei para debruçar lá no curso de Quimbanda. Cada fase dessa que eu trouxe é uma fase que eu debruço tudinho. É uma aula dedicada para cada coisa. Então, se você quiser aprender mais, é só lá no curso mesmo. Mas aqui eu vou passar rapidamente para que você entenda como foi essa dinâmica de passagem de tempo para até nós chegarmos na Umbanda e na Quimbanda moderna. Não foi uma coisa automática. A gente pensa que foi viradas de chave. Do nada fundaram uma coisa, do nada fundaram outra. Não. Foi uma sucessão de cultos até formar o culto que nós temos hoje. Nada foi fundado por alguém. Foi uma transmutação de culto através da própria resistência do povo. Então vamos lá. Na primeira fase, nós temos a resistência indígena. Nós pensamos que os indígenas aceitaram a colonização de boa. Mentira. A partir do 10º ano que os portugueses já estavam aqui no Brasil, ou seja, 1510, os povos indígenas, principalmente do tronco Tupi, Tupiniquim, Tupinambá, Tupi-Guarani, Guarani, Pataxó, Aimoré, essas etnias tiveram um contato direto com os portugueses no primeiro século. E eles, percebendo que os portugueses estavam impondo o catolicismo, o que eles fazem? Eles fundam o seu próprio culto
católico. Então, eles mesmos se autodenominam papas, padres, bispo, eles trazem para si os símbolos católicos, isso na primeira década da colonização. Esse culto chamava-se santidade. A santidade era um culto indígena que usava do sincretismo católico, ali sim era um sincretismo, para poder barrar o avanço católico dentro das comunidades indígenas da época. Claro que o culto vai ser perseguido pelos portugueses, pelos católicos, e a santidade vai ser dissolvida, mas alguns remanescentes vão fundar um segundo culto, que é a segunda fase, que é o Caruanas. Os Caruanas eram curadores, eram indígenas curadores, e esses já tinham uma pegada mais africana também, pois nesse período os africanos bantos já estavam aqui no Brasil. Os Caruanas, então, eles vão se difundir, preservando muito dos saberes banto indígenas, principalmente os saberes acumulados lá na santidade, e eles vão difundir. Como isso é um fenômeno que acontece muito na Bahia, na época, foi facilmente perseguido. Então, os Caruanas, eles vão sumir do mapa rapidamente, mas, novamente, os seus remanescentes vão fundar um outro culto, que chama-se Acotunda. Acotunda. Acotunda é um culto também indígena, já africanizado, que vai preservar as tradições tupinambá, tupi, para a evocação espiritual. E esse culto também servia como resistência contra o avanço da colonização. A primeira, a segunda e a terceira fase são de cultos para tentar barrar o avanço da colonização. Santidade, Caruanas e Acotunda são tentativas de barrar a colonização e o avanço da Igreja Católica nas terras brasileiras. Deu certo? Não deu certo. Eles foram perseguidos e eles tiveram que se espalhar cada vez mais, fugindo dos territórios que já estavam colonizados. O que acontece? Todo esse conceito de fundir catolicismo, africanidade e indigenalidade, que surge lá no século XIV, através do povo tupi, vai para o norte e para o nordeste. Vai subir o país, né? Começa na Bahia, sobe. O que acontece? Começa a encantaria, a caboclaria. A encantaria, a caboclaria é a grande mãe do tambor de mina, do terecô, da jurema sagrada, do catimbó. Por quê? Porque o berço é indígena. Ali, na encantaria e na caboclaria, vai começar a se misturar a africanidade banto e o catolicismo popular. Norte, nordeste, catolicismo muito forte. E é no norte e no nordeste que vai receber os Zunganga. Lembra dos Zunganga? Os rebeldes? Eles vão para lá. Por quê? Porque o castigo deles era estar escravizado nos piores lugares. E os piores lugares para você ser escravizado no século XIV e XV era um engenho de açúcar. E a maioria dos engenhos de açúcar estavam no norte e no nordeste do Brasil, no século XIV, XV e XVI. Então, ali vai se encontrar o povo da santidade, que foge para o norte, mais para o norte e no nordeste, e eles vão encontrar com esses Zunganga, formando então essa encantaria, essa caboclaria. Esse conceito desce para a Bahia novamente, vai descendo para o sul e para o sudeste, trazendo o quê? A encruzilhada de informações e conhecimento, que a gente vai chamar de cabula. Então, quem faz surgir a cabula é esse encontro dos indígenas com o povo banto. A cabula, a gente pode considerar a grande encruzilhada. Ela vai dividir a história entre fase 1, 2, 3 e 4, que é uma resistência à colonização, a religião sendo utilizada como ponto de resistência. A cabula é quando isso entra em equilíbrio, então tem a busca pela resistência, mas também tem a busca pela espiritualidade. E da fase 5 adiante, vai se esquecendo a luta política e vai se tomando mais espiritualidade. Vamos lá.
a cabula também era perseguida. Só que a cabula era reproduzida em locais específicos. Tudo que a Santidade, Caruanas, a Cotunda e a Encantaria produziram foram produzidos em lugares específicos por pessoas específicas. Com esses saberes, essas pessoas pegaram a cabula e falaram: nós não vamos nos expor, vamos fazer as escondidas. Então se fazia na mata escura, se fazia nas encruzilhadas afastadas, se fazia na praia, se fazia em locais que não eram frequentados por pessoas comuns. Então a cabula demorou-se muito para ser descoberta pela cavalaria, pelos dragões, pelos portugueses. Então deu tempo da cabula amadurecer. E é da cabula que vai surgir o conceito de candomblé, é da cabula que vai surgir o conceito de capoeira, vai surgir o conceito da Umbanda e da Quimbanda. Vamos lá. Como eu falei, a cabula é a grande encruzilhada. Eu não vou para o caminho do candomblé, eu não vou pelo caminho da capoeira. Eu vou pelo caminho que vai dar origem à Umbanda e à Quimbanda moderna, tá bom? Perfeito. A cabula, ela então é o encontro do povo indígena com o povo banto. Vai surgir a cabula. Paralelamente, eu também já tenho um povo ali se manifestando, que é o povo Fon, Euê, o povo daomeniano, do antigo Benin, do antigo Daomé, né? O atual Benin, e o povo Iorubá, o povo Nagô. Esse não tiveram tanto contato com o povo indígena, mas tiveram contato com o povo banto, já pegam um certo culto pronto e eles vão fundar um culto chamado Oroderi. Oroderi é um culto que basicamente ficou quase que igual com a cabula, só que com aspectos iorubás, nagô. Então tinham a questão de culto a orixá, culto a Alá. Era um culto mais perto do que nós entendemos como candomblé de Queto atualmente. E a cabula era aquilo que a gente poderia entender mais como candomblé de Angola, se a gente trazer para os dias atuais. Então, desde esse período já via essa dualidade entre o povo banto e o povo iorubá. Como teve a revolta dos malês nesse período, muito se perdeu do povo iorubá. Parou-se de trazer iorubás para o Brasil porque era um povo muito rebelde, fazia muitas revoluções. Então parou-se de trazer. Então o Oroderi meio que fica extinto e a cabula acende novamente. E quando a cabula acende, ela acaba chamando a atenção dos portugueses, dos católicos. E aí sim ela é perseguida. Nesse período, nós chegamos então no fim do Império. Quando nós já temos a libertação dos escravizados, nós temos a primeira federação. E a primeira federação, ela coloca no Código Civil que é proibido a manifestação cultural de qualquer tipo de prática que não fosse católica ou europeia. Ou seja, indígenas, africanos, ciganos e orientais não poderiam fazer nenhum tipo de manifestação, nem cultural, nem religiosa, pois poderiam sofrer penas gravíssimas. Então a cabula passa a ser perseguida, a capoeira passa a ser perseguida, as manifestações que no futuro se tornaria o candomblé passa a ser perseguida. E para que isso fosse mais aceito, alguns líderes vão se separar da cabula e formar o que nós entendemos hoje como vertentes. Só que a cabula não teve vertentes. A cabula teve outras religiões formadas por ela. A cabula começa a ser esvaziada e nesse esvaziamento da cabula surge então outras crenças. Essas crenças primeiro, o Calundum, que vai surgir aqui no Sudeste, principalmente no Espírito Santo. O Calundum, então, nasce dentro da cabula. E mais acima, nós temos a macumba carioca. Então, a macumba carioca, assim como o Calundum, surge no mesmo instante dentro da cabula, que é a forma de levar o culto que era feito dentro das matas para dentro da cidade, para que houvesse proteção contra as perseguições dos
do próprio Estado contra a manifestação da cultura negra e indígena. Por quê? Porque essas pessoas estavam morando agora dentro das cidades, em seus cortiços, em suas favelas, eles estavam morando ali. Eles não poderiam mais ir com maior facilidade para lugares distantes para promover a sua cabula. Então tinham que se adaptar a uma nova realidade. Então aqui no Espírito Santo vai surgir o Calundum. O Calundum hoje é quase que extinto. Ainda nós temos algumas casas, mas são raríssimas e são fechadas ao público. Não sei porquê, mas a macumba ela vai se popularizar muito por vários motivos que eu não vou me atentar aqui, mas só de você imaginar que naquela época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, você já entende que tudo que acontece na capital se populariza muito mais rápido do que aconteceria no Espírito Santo, que é um estado que, por exemplo, quase ninguém conhece até hoje, né? Então, claro que a macumba carioca vai se popularizar com muita facilidade. E aí nós entramos no consenso da primeira federação com a macumba carioca no Rio de Janeiro. Essas manifestações, elas vão se confundindo muito porque nós temos uma influência nordestina muito forte, uma influência indígena muito forte, uma influência iorubá muito forte, uma influência banto muito forte. Então cada família produzia um culto de macumba baseado no que eles entendiam o que era cabula e reproduzia segundo as suas próprias tradições. Então, por exemplo, na minha família, nessa época, estava sendo reproduzido uma quimbanda bacongo. Talvez em outra família estivesse sendo reproduzido uma macumba iorubá, de culto a orixá. E assim ia. Assim como também tiveram, por exemplo, os malê que produziam a sua macumba carioca através do culto ao Islã, fazendo culto a Alá, não culto a orixá ou inquince. Então, dependia muito da família e da tradição que ela seguia. Mas, de fato, tudo era macumba. Aí nós entramos na segunda federação, com o Estado Novo, o Estado Novo de Getúlio Vargas. Getúlio queria trazer uma identidade brasileira. Getúlio Vargas, ele era nacionalista e ele precisava que o Brasil tivesse uma identidade. Até então nós não tínhamos uma identidade. A gente perdeu o império, perdeu a escravização, nós temos um povo sem rumo, nós não temos cultura própria, não temos nada. Então ele começa a produzir tudo isso. Então é quando o futebol passa a ser o esporte do brasileiro, é quando o samba, o pagode se torna a música popular brasileira. A capoeira, apesar de perseguida, ainda assim trazia uma identidade brasileira de algumas formas, e assim ia sucedendo. Getúlio trouxe para perto dele, como ministros, alguns cientistas políticos, sociais e também biólogos. Esses biólogos, eles eram eugenistas. A eugenia era uma ciência que tentava provar que existia uma hierarquia racial, ou seja, que pessoas, seres humanos, eram classificados hierarquicamente através da sua raça, tendo a raça branca estando no topo da pirâmide e a raça preta, negra africana, na base da pirâmide, cabendo então ao branco europeu ser as pessoas que iriam civilizar as outras raças, africanos, indígenas, orientais e todos os outros. Esses eugenistas, eles trazem isso para o Brasil, isso, não que já não havia aqui no Brasil, mas eles trazem com maior força para o Brasil, e através de tudo isso, eles vão criando planos para embranquecer a cultura brasileira e o povo brasileiro também. Então, procure aí Movimento Eugenista no Brasil, no YouTube. Tem vários professores de história e sociologia falando sobre o assunto. Eu gosto muito do vídeo do Ian Neves, do História Cabeludo, acho que história, alguma coisa assim. Procura assim, Eugenismo e Ian Neves. Você vai encontrar. É extremamente profundo o assunto, mas qual é a base? A base é o racismo. A base é tudo que é africano, tudo que é indígena não presta, tudo que é europeu, tudo que é branco presta. Então, fundindo o eugenismo, que é esse pensamento, com a necessidade
de uma identidade brasileira, Getúlio, então, se junta à Federação Espírita de Niterói, que era fundada pelos kardecistas europeus que vieram da França, trazendo o kardecismo francês para cá, que conversa muito bem com o catolicismo do Brasil. Eles, então, olham para Macumba e falam: olha, nós precisamos fundar uma religião que fosse brasileira, mas ela não pode ter aspectos africanos indígenas e nem europeu. Tem que ser algo brasileiro. Então, eles criam um plano. O primeiro passo desse plano é criar uma identidade do próprio povo brasileiro. Então, como o povo brasileiro é africano, é indígena, é oriental, é ocidental, é europeu, é muita coisa, cria então a identidade de que todo brasileiro então é caboclo. Então você já percebeu que quando a gente tenta conversar sobre racismo com certas pessoas, elas falam: ah, mas somos todos iguais? Então, esse todos iguais vem dessa época, porque é a ideia de que todos nós somos caboclos, todos nós somos mestiços, não importa a cor da sua pele, todos nós somos brasileiros. Sabemos que não é assim, que você tem certos privilégios ou não, de acordo com a sua origem, com a sua etnia, com a cor da sua pele, a cor do seu cabelo, a cor do seu olho e tudo mais. Os privilégios vêm a partir do seu fenótipo. Só que nesse período a figura do caboclo é muito aclamada, o caboclo como identidade do Brasil. Então passou-se a entender que todos nós éramos caboclos. Então agora eu tenho um personagem central. Agora eu preciso fundar essa religião. Então, basicamente em 1930, 1934, 36, nesse período, na década de 30, é ressuscitado a história do Zélio Fernandino de Moraes como um grande médium, e eles fabricam a história de que ele foi o fundador dessa religião. Percebe que essa história da fundação da Umbanda só vem a partir da década de 30. Quando de fato ela aconteceu, ninguém soube que aconteceu. Então, em 1908, ninguém soube quem era Zélio Fernandino de Moraes. Ele só era mais um pai de santo. Só isso. Na década de 30 que a Federação Espírita de Niterói vai ressuscitar essa história, colocando Zélio como o fundador. E quem é o fundador? É o caboclo das 7 encruzilhadas. Olha que interessante, um caboclo, o símbolo brasileiro. Sabe como isso é tão real? O fundador da cidade de Niterói é um herói indígena chamado Araribóia. Se fosse uma questão de ancestralidade, por que então que o fundador da Umbanda não seria o próprio Araribóia, que foi um grande herói indígena, reconhecido pelo próprio padre José de Anchieta? O Araribóia fundou 2 cidades, Niterói e a cidade da Serra, que é essa cidade que eu moro. Por que então que não foi esse herói fundador? Sabe por que não foi? Porque ele é um indígena. Se a religião fosse fundada por um indígena, a religião seria indígena. Não poderia. Se a religião fosse fundada pelo Ganga Zumba, pelo Ganga Galanga, por algum africano, a religião seria africana. Ou por algum espírito europeu, a religião seria europeia. A ideia eugenista era que a religião fosse brasileira. Então, fabricaram um personagem, fabricaram um fundador, fabricaram uma ideia, e essa ideia foi posta em execução com o caboclo das 7 encruzilhadas e o Zélio Fernandino de Moraes. Os próprios áudios do Zélio Fernandino de Moraes, o próprio homem falando, ele fala: eu não fundei nada. Já estava aqui, já estava tudo aqui, eu só fui mais um. Ele mesmo fala isso. Quem fabrica essa história e replica é a Federação Espírita de Niterói para confundir a gente. Por quê? Porque a Umbanda, quando ela é fundada, é com a ideia de aproximar a macumba carioca com o catolicismo e o kardecismo. Lembra do eugenismo? Tudo que é europeu, branco, é bom. Tudo que é africano, indígena, preto, não é bom, é do mal. Então a Umbanda é a Umbanda branca de coisas europeias, catolicismo e kardecismo. A macumba é coisa de preto, indígena, favelado, e lá se fabrica o mal. Surge então a magia negra, ou a magia do negro. A Umbanda é branca e a magia é do negro. Por que não é magia preta, então, né? Pois bem, é só um mero detalhe.
Umbanda passa então a ser a religião dos eleitos, colocada dentro do seio do Brasil, nas capitais, é popularizada em rádios, porque tinha incentivo do próprio Estado de Getúlio Vargas. Artistas foram pagos para cantarem sobre a Umbanda, grandes eventos foram promovidos, as primeiras tendas de Umbanda foram regidas por generais do próprio Getúlio Vargas. Então, historicamente é provado isso, não é lorota da minha cabeça. É uma tese minha que eu passo adiante aqui para vocês, vão aí pesquisar, porque isso é um golpe que foi lançado graças ao Getúlio Vargas. Se você gosta ou não de Zélio Fernandinho de Moraes, é uma peculiaridade sua. Na minha opinião, ele só foi uma marionete na mão do Estado Novo. Só isso. Tanto que nos próprios áudios, o Zélio se abstém dessa ideia. Por isso que a ideia só vem depois, não vem quando ele surge. Pois bem, outro dia nós podemos falar mais sobre isso. Contudo, surge então aquela macumba da magia negra. Se eu tenho a Umbanda em ascensão, eu tenho a macumba carioca caindo em esquecimento. Por quê? Eu já sou preto, já sou pobre, já moro na favela, no cortiço, não consigo emprego por causa disso. Eu ainda vou carregar o estereótipo de ser macumbeiro, praticante de magia negra? Não posso. Então, muitas pessoas pretas, ex-escravizados, pessoas libertas, eles preferiram trocar as suas placas. Tiraram o seu costume de macumba, que já era usada pejorativamente pelos umbandistas da época, para colocar esse status de magia negra, mudaram a macumba para a Umbanda. Então, a Umbanda se popularizou muito por causa do medo de serem perseguidos se continuassem com a placa de macumba, porque macumba foi demonizado, macumba foi pejorativamente colocado como algo ruim pela Federação Espírita. Tanto que naquela época, se você tinha um terreiro e você não tivesse o aval de uma federação espírita, o terreiro poderia ser atacado, fechado e tudo mais. Então, desde aquela época, a preocupação com a federação espírita já era grande, mesmo para os macumbeiros que produziam a sua cultura africana, indígena, no Brasil. Pois bem, um outro grupo surge do seio da macumba. Tinha aquelas pessoas que não queriam a Umbanda, que perceberam essa trajetória. Quem eram eles? Os Quimbanda, os Unganga, que estavam aqui desde o final do século XIV. Eles perceberam isso. Então, eles pegam, o que eles falam? Então, vamos fazer uma resposta à Umbanda. Então, se a Umbanda é isso aí, nós seremos o contrário, nós seremos o oposto. Então, funda-se então a Quimbanda. A Umbanda tinha a pretensão de uma espiritualidade plena e pura, segundo a evolução. A Quimbanda tinha o propósito da cura, porque era a necessidade do povo. E não era uma cura somente física, biológica, era uma cura social. Levantar o povo para lutar pelos seus direitos. Então, esses Ungangas fundam essa Quimbanda. Aí nós temos o surgimento da Quimbanda Nagô, a Quimbanda Bakongo, a Quimbanda Malê, a Quimbanda Mussurumim. São essas aqui as quimbandas que surgem nesse período, que são as quimbandas mais tradicionais, que trazem nos seus seios a cabula, a macumba carioca e a cultura banto. Fora dessas quimbandas, tudo o resto é moderno. Então, como movimento revolucionário de resposta à elite que cria a Umbanda para tentar demonizar o povo preto se junta e cria a resposta que é a Quimbanda. Por isso que nesse período você vai ver revistas, jornais dizendo que a Quimbanda é inimiga da Umbanda, que a Quimbanda faz magia negra e a Umbanda faz magia branca, que a Umbanda é a mesa branca e a Quimbanda é a mesa preta. Entende? Porque criou-se uma rivalidade. Por isso que quando a Quimbanda fala que cultuava Exu e Pombogira, lá na Umbanda eles diziam que Exu e Pombogira eram obsessores. Por quê? Porque era o Quimbanda que cultuava Exu e Pombogira. Era uma forma, é a mesma forma que a Igreja Universal fala hoje.
para combater os macumbeiros, o que eles falam? Que tudo que nós cultuamos é o diabo. Então, Oxóssi é o diabo, Iansã é o diabo, a Pombogira é o diabo, o Herê é o diabo. Essa mesma manobra estava sendo utilizada pela Umbanda naquela época. Só que entre brancos ricos e pretos pobres, quem você acha que vence essa disputa? Os brancos ricos. Eles produziam coisas no rádio, eventos públicos, tinha incentivo do governo, tinha dinheiro público, tinha programas com vários artistas. A Umbanda crescia porque eles tinham dinheiro para isso. Tinha revistas, jornais falando deles o tempo todo, enquanto nós não. Nós estávamos levando porrada o tempo todo. E nós temos o grande exemplo disso, que é o próprio Tata Tancredo, que não preciso nem entrar na história deles para você entender como que funcionava na época. Aí a Quimbanda também tem um outro lado. Nesse mesmo período, nós tínhamos pessoas da elite branca que também não queria nem o catolicismo e nem o kardecismo, que eram os maçons, eram os esotéricos, a Rosa Cruz, era o pessoal do hermetismo, da magia inglesa, da magia francesa, da magia ibérica. Eles não queriam nada disso, eles queriam o paganismo. O que eles fazem? Eles vão lá, pegam o que sobrou da Quimbanda e se apropriam dela e criam a Quimbanda luciferiana, a Quimbanda satânica, a Quimbanda de Daimon, a Quimbanda ibérica. E a Quimbanda, então, se afasta. A Quimbanda tradicional banto se isola. De um lado eu estou apanhando da Umbanda, que é os brancos ricos puristas, racistas. Do outro lado eu estou apanhando dos brancos bacanas, que são pagãos, só que eles não me aceitam. Eles só querem os deuses pagãos de outros povos, dos meus povos eles não querem. Então a Quimbanda, Bakongo, a Nagô, a Mussurumim, a Malê, o que eles fazem? Eles se fecham. Eles não querem saber. Se explodam aí com essa mentira toda de vocês. Se ferrem aí. Então, essa Quimbanda tradicional banto está fechada. As famílias estão fechadas. Hoje, na modernidade, estamos nos abrindo lentamente para que esse roubo, essa apropriação não aconteça novamente. Então, entenda com essa história. Nós temos uma origem. Ela é no Reino do Congo, com as famílias do Congo. Dentre elas, a mais importante e de maior quantidade era a Bakongo. Perfeito. Na encruzilhada das culturas no Brasil, na cabula, surgem outras tradições. A macumba carioca é a mãe da Umbanda e da Quimbanda moderna. No passado, nós éramos macumbeiros. Então, quando surge a Umbanda, automaticamente surge a Quimbanda, foi para rivalizar, para nos separar, para nos enfraquecer. Lembra que eu falei que até a fase 5, a luta era social, política também? E das 5 até a 10, a luta passa a ser espiritual? Pois é. A Quimbanda, como tradição Bakongo, tradição Congo, ela luta espiritualmente e socialmente. Então, o Nganga, assim como no passado ele não aceitava a colonização, ele não aceita também nada disso atualmente. Então, para que você se torne um Quimbanda de verdade, não é somente aprender a curar o corpo, a alma e o espírito. Também tem que se importar com a luta social, a luta política. Há uma revolução para, de fato, assim como Jazimba, Gamba, assim como Chico Rei, assim como Aquatune, Gangazumba e Zumbi dos Palmares, nós aprendemos a cortar a cabeça dos nossos algozes. É assim que funciona uma revolução. Você me oprime, eu me revolto, eu acabo com a opressão, não te dando chance mais nenhuma de me oprimir. Então a Quimbanda, por ter essa pegada mais forte social, de luta política junto com a luta espiritual, ela foi apagada. Quando pegam a macumba e transformam numa coisa espiritualizada somente. Senta com um bandista hoje e conversa com política com ele, para você ver aonde você chega. Você não chega em lugar nenhum. Conversa com política, com um quimbandista qualquer por aí, um quimbandeiro qualquer por aí. Você não chega a lugar nenhum, porque foi ensinado a essas pessoas
que a crença deles não tem nada a ver com política. Mas por que foi ensinado para o crente que a crença dele é política? Por que foi ensinada para o católico desde o passado que a crença dele é política? Porque ele sabe que é. A nós foi vendido a mentira. Então, a Quimbanda Bakongo, ela traz todo esse aspecto poderoso, espiritual, ancestral. Se eu estou falando de ancestralidade, eu estou falando das lutas dos meus ancestrais. E os meus ancestrais foram gangas, foram manicongos, foram sanco, foram quimbandas, foram revolucionários. Então, quando eu falo de quimbanda de verdade, eu não estou falando somente em tratar de Exu e Pombogira. Você vai fazer o que com seu Exu, com a sua Pombogira? Vai fazer o quê? Ah, eu quero que a minha vida melhore. Meu amigo, a sua vida não vai melhorar enquanto você estiver carregando pedra para um monte de gente ficar rico no seu lugar. Enquanto você planta e você não pode comer, a sua vida não vai melhorar. Você está plantando para outra pessoa colher. Então, a função da Umbanda, a função da Quimbanda não é somente fazer uma conexão ancestral, é fazer uma conexão social. Os nossos ancestrais se preocupam com o nosso social, assim como também se preocupa com o nosso espiritual. Então, nós precisamos ficar bastante alerta em relação a isso. A Quimbanda, ela é uma luta espiritual. A Quimbanda, ela é uma luta social. A Quimbanda, ela é uma luta mútua. E se nós não nos atentarmos a isso, infelizmente, a Quimbanda não vai prosperar no Brasil, assim como outras tradições africanas não prosperaram no Brasil, porque só se pega o lado espiritual. Não só o povo iorubá, mas o povo banto nos ensina que o campo espiritual não se separa do campo material. Nós vivemos o sagrado e o profano continuamente. Não se separa. E sabe quem fala sobre isso também? O povo tupi. E é por isso que a tradição tupi se casou muito bem com a tradição banto aqui no Brasil, porque eles falam da mesma coisa, que a tradição, que a luta espiritual é a luta social também. Porque se seu filho morre, o seu Deus morre. Que crença você vai ter se você está perdendo tudo por causa disso? Então, tenha isso em mente. A primeira aula é essa. A próxima aula nós vamos falar sobre o culto da Quimbanda. O que nós cultuamos então? Se a Quimbanda é tudo isso, é revolução, é luta, é revolta, é cultura, é estratégia, é educação, é tudo isso. Então, o que no culto nós fazemos? Quem são as divindades? Quais são os espíritos? Quais são os ancestrais que nós cultuamos nessa Quimbanda, então? Então, na próxima quarta-feira, meio-dia, nós vamos estar aqui online falando, então, o que cultuamos na Quimbanda. Se você quer saber o que está além de Exu e Pombogira, que é o que eles colocaram na sua cabeça, que é o que você tem que cultuar na Quimbanda, vem para cá para você abrir a sua mente, porque Exu e Pombogira é somente um grão de areia nesse culto de Quimbanda. Tem muita coisa que vai além de Exu e Pombogira para que você realmente possa prosperar como ser humano. Você tem que ir mais além. E o mais além é a partir da compreensão. Espero que tenha gostado. Se você quer aprender mais, participa da palestra que vai ser dia 28 e 29 em Campinas e depois dia 5 e dia 6 de julho, em Rio de Janeiro, presencial. Você vai chamar no WhatsApp. O WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. A gente te passa as informações certinhas. Aproveita porque é limitada as vagas, mas o que não é limitado é as vagas do curso de Quimbanda. Já está online, já está funcionando. Todas essas histórias que eu passei aqui resumidamente, lá eu paro por horas para conversar com vocês, ponto a ponto, cada história, cada detalhe, para que você realmente entenda a profundidade dessa história toda. Não adianta, pessoal. Se nós estamos falando de ancestralidade, nós estamos falando então de história. Não existe ancestralidade sem história. Então nós precisamos debruçar sobre a história do nosso povo. E a história do nosso povo não começa em 1500. Ela vai muito além disso. Estou aqui para te ajudar em tudo isso. Eu sou Gesley Alves,
sou sacerdote e mestre de quimbanda, sou a 5ª geração de sacerdote na minha família. Trago essa tradição de umbanda, pé no chão, trago essa tradição de quimbanda, bacongo, sou pesquisador da área, sou professor, palestrante, tenho uma trajetória bastante extensa aí, então você pode ter certeza, não são vozes da minha cabeça. Todas as teses que eu apresentei aqui para você, todas as informações é baseado em vivência, em ancestralidade e em fontes acadêmicas. Vamos juntos nos aprofundar nisso, porque a gente só perde porque nós aceitamos qualquer coisa de qualquer um. Eu acho que já chega dessa macumba mal feita, dessa macumba resumida, dessa macumba que surge na Umbanda de 1908, que só vem decaindo. Eu acho que já chega. Eu acho que tem como nós fazermos uma revolução, tem como nós voltarmos à nossa raiz, tem como nós voltarmos à macumba de milagres que era do passado. Eu tenho certeza que você já escutou alguma história sobre macumba do passado que você não vê mais acontecendo atualmente. Se não acontece, a culpa é nossa, porque nós aceitamos que o ladrão entrasse e levasse tudo que era nosso. E agora cabe a nós entrar lá na tenda dele, roubar de volta e começar a usar a nosso favor. Bom, eu fico por aqui. Até mais, até a próxima quarta-feira.